Salve galera, beleza? Meu nome é Jefferson e esse acho que vai ser o primeiro vídeo do canal. E eu vou falar nele do meu segundo projeto artístico. Antes disso eu já tinha criado mais vezes coisas, né, e tal. Sempre gostei de desmontar brinquedo eletrônico, remontar, né, e tal. Mas consciente assim de estou fazendo alguma coisa artística. Essa aqui foi a segunda. E qual que é? É isso aqui, ó. O que acontece? Vou mostrar um pouquinho e vou falar um pouco. Em 2023, vou falar como é que eu tive a ideia e eu vou explicar o que é isso aqui. Com detalhes. Em 2010 não, em 2023, em janeiro, eu tava voltando pra moradia estudantil. Eu morava dentro da UEL. Na época eu fazia física e morava dentro da própria universidade. E aí eu tava voltando pra casa do almoço e me passou pela cabeça a ideia de visualizar uma mesma nuvem por mais de uma perspectiva, né? Então, por exemplo, né, a gente vê a nuvem daqui onde a gente está, né? Como que uma pessoa, sei lá, de outro bairro veria essa nuvem, né? E aí eu fiquei muito empolgado com a ideia, gostei demais. E aí eu comecei a estudar, a rabiscar de que formas eu poderia fazer isso. De primeira, um jeito mais automatizado. Eu achei que daria muito mais trabalho e tal, teria uma complexidade que eu não estava com a disposição de encarar. E aí eu comecei primeiro tentando com amizades me ajudando, né? E eu usava a câmera do meu celular e um amigo meu ou amiga usava o celular dela, né, e tal, para fazer essa foto dessas duas perspectivas. Acabou que assim não deu certo, quer dizer, ajudou, né? Mas em algum momento, eu lembro quando aconteceu, eu percebi que tinha um jeito de fazer isso sozinho, muito fácil, que era como? Era eu, por exemplo, na minha casa, deixar um celular apontado para uma certa direção no céu, deixar ele fotografando, e aí eu me desloco um tanto para frente e faço a foto daí para cá, pode crer? Então foi assim que eu fiz essa foto e é isso que é. Então, tipo, aqui atrás tem um diagrama. Isso aqui é a perspectiva de uma câmera, isso aqui é a perspectiva da outra câmera, né? As duas são de celulares mesmo. Uma tava em casa, tava no condomínio, no estacionamento de um condomínio onde eu morava. Ela ficava apontada para uma região do céu e eu me deslocava uns 3 quilômetros distante, de distância de casa para fazer a foto de lá para cá. E como o celular que ficou no estacionamento estava tirando foto desde a hora que eu saí, quando eu chegava lá para fazer a foto da rua, dessa outra perspectiva, o celular que estava no estacionamento ainda estava tirando fotos. Então, essa foto aqui, isso aqui é um negativo disso. Essa foto aqui tem umas... Putz, não vou saber contar aqui, né? Se eu dividir aqui as nuvens, né? Mas essas nuvens aqui são as mesmas nuvens que aparecem aqui. E essa foto, né, como eu estava explicando, ela meio que foi tirada assim, né, digamos, e essa aqui foi tirada pelas costas dela. Aqui, ó, por exemplo, por conta da câmera e da nossa visão, pode parecer que esse grupo de nuvens está uma meio que uma em cima da outra, né? Parece que, né?
Mas na verdade elas estavam mais ou menos assim, ó. Elas não estavam uma em cima da outra, elas estavam uma do lado da outra. Só que se você ver daí, esse dedo aqui que está mais distante, essa nuvem que está mais distante, vai parecer que está embaixo. E esse aqui, essa nuvem aqui que está mais perto dessa câmera, dessa visão de vocês, vai aparecer em cima. Apesar de que, né, tipo assim, elas estão mais ou menos uma do lado da outra, mas como a câmera e a nossa visão dá uma certa alguma certa chapada na imagem, e como são nuvens, né, enfim, não é tão fácil perceber qual que está mais longe, mais perto e tal, e aí dá esse efeito, né? Então, e aí o que acontece? Você reparar o seguinte aqui, né? Ó, o dedo que aparece embaixo nessa foto, na minha foto pra mim, vai aparecer em cima pra você, né? E tal, né? E aí o que acontece? O que aparece na direita pra mim, pra você aparece na esquerda. Então, um jeito de identificar qual parte de qual nuvem aparece em que lugar é assim, ó, de uma foto pra outra, rola dois giros, um horizontal, um vertical e um horizontal. Então, por exemplo, essa nuvem que aparece aqui em cima, ó, aqui ó, essas três aqui ó, uma, duas, três, elas aparecem em cima dessa foto aqui e elas aparecem desse lado pra cá. Essas mesmas nuvens na outra foto vão aparecer daqui pra cá e embaixo, né? Aqui ó, uma, duas, três. E é isso, meu. Eu consegui fazer, foram muitas tentativas, muitas mesmo, até eu achar uma distância boa. Enfim, foi um tempo rabiscando no papel, né, fazendo conta até para estudar, né, as possibilidades de posicionamento dos dois celulares, a que distância. Fiz isso muito de bicicleta, muito. Da vez que deu certo, eu tava com uma bicicleta motorizada. E o que mais que eu posso falar? Uma coisa bem da hora também é o seguinte: eu vou tentar botar um scan disso aqui na descrição, ou botar o post do Instagram e tal. Porque o detalhe que eu vou mostrar aqui, acho que não vai dar pra ver na câmera, mas aqui ó, sabe os eixos da física, X, Y, Z, para medir o espaço, né, 3D? O que acontece? Eu tenho uns desenhos, né, que esses são o meu primeiro projeto artístico, que eu vou falar no segundo vídeo, onde eu desenho eixos, mas sem eu desenho eixos da física, representar uma realidade, uma parte dela, mas sem a âncora na realidade, sem essa, né, sem essa necessidade. Então dá pra dar uma viajada e tal. Eu vou mostrar no segundo vídeo, mas aí o que acontece? Eu consegui inserir a ideia do meu primeiro projeto artístico dentro do segundo. Então aqui ó, daqui pra cá ó, tem um eixo Y. E esse eixo Y, eu coloquei ele aqui e coloquei ele aqui também, de forma como se ele realmente estivesse cruzando o céu e pudesse ser fotografado. Então, nessa imagem aqui, o eixo aparece daqui pra cá, e nessa outra imagem ele aparece daqui pra cá. Pode crer? Enfim, ia fazer mais um adendo aqui, mas eu vou acabar me perdendo, eu acho. Essa aqui foi a segunda vez que deu certo. A primeira foi com uma nuvem que ela tinha uma aparência meio plana, na foto, plana demais,
E eu achei que o resultado não ficou tão bom, mas isso está no Instagram também. Talvez eu até faça de novo um post só para esse projeto e tal, enfim, né? É, mas nossa, eu fiquei muito feliz foi em fazer esse projeto. Enfim, são muitas emoções, mas tem aquele rolê também de uma coisa que eu pensava com isso aqui, depois eu vi uma mina de um vídeo antigo falando na internet sobre. Tava falando na televisão, né? Mas o vídeo tava na internet. Sobre o engano de achar que se você fizer, por exemplo, vou achar uma palavra aqui, né? Sei lá, incrível. Você tem um projeto que você acha incrível e o engano de que se você fizer algo incrível, você vai se achar incrível. E né, enfim, autoestima, né? E aí acho que a ideia que ela tava passando que a autoestima ela não dependia unicamente de você fazer uma coisa que você considerava difícil, né? O vídeo não tem script, gente. Então eu tô, né, enfim, passeando aqui pelo que vem na cabeça. Atrás aqui, que nem eu falei, tem um diagrama, né? Aqui é a perspectiva de uma câmera, aqui a perspectiva de outra. Aqui está a distância entre os dois celulares, que era de uns 3,3 quilômetros. As câmeras estavam mais ou menos uns 45 graus, assim, com o chão. A altura delas, mais ou menos 1.650 metros, né? 1,65 quilômetros. E o que mais? Tem mais alguma coisa para falar disso aqui? Acho que não. Ah, e aqui eu desenhei também, né, um eixo Y. Só que, enfim, né, tipo, é um diagrama 2D e tá, enfim, tem, pode crer, não vai estar, tipo assim, nossa, tá certinho, não. E eu não consegui desenhar num 3D aqui, né, e tal, né. Então pode parecer meio estranho alguma coisa aqui, né, as posições e tal, sei lá. Mas tem um eixo Y aqui também. Enfim. E é isso, galera. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu posso falar. Uma das partes mais da hora desse projeto não foi terminar ele. Foi alguns momentos durante, enquanto eu fazia ele. Por exemplo, de vivenciar assim uma quebra de expectativa de, por exemplo, seja de bicicleta, ou principalmente com a bicicleta motorizada, que é um pouco mais rápido, né? Por exemplo, eu saía de casa para me distanciar da primeira câmera, né? E eu olhava uma nuvem ali, por exemplo, que provavelmente eu, tipo assim, quando eu chegasse lá no onde eu tinha que estar, eu não ia conseguir fotografar aquela nuvem que eu estava vendo no caminho, né? Isso não estava muito em questão. Mas, por exemplo, eu estava vendo uma nuvem no caminho e eu falava, e eu, tipo assim, a expectativa da minha cabeça, tipo assim, e o que a gente é treinado ali para coisas mais diárias, que estão mais perto da gente, nós temos muitas vezes a experiência de andar em direção a algo e ver esse algo se aproximando, né? Pode ser, sei lá, um local que você está vendo ali da esquina, pode ser um carro que está vindo na sua direção e você está indo na direção dele também. Com a nuvem aconteceu um negócio meio louco, que tipo assim, a nuvem não tá parada, né? Apesar que o movimento é relativo, enfim. Mas eu andava, eu tipo assim, caraca, meu, parece que eu não vou passar, por exemplo, a nuvem, digamos que estivesse aqui, e eu tô aqui, em algum momento eu vou passar por baixo dela, né? Só que parecia que eu nunca ia alcançar, eu não sei nem se a nuvem
estava indo na mesma direção que eu, então ela estava se afastando de mim, ou se ela até estava se aproximando, mas as nossas distâncias eram tão grandes que, tipo assim, caraca, mano, o bagulho não aumenta de tamanho, tipo assim, eu tô andando em direção e, caraca, velho. Que mais também? Eu tinha um engano na minha cabeça e é um engano só porque, né, aquelas coisas que você já podia ter percebido, pensado, tipo, há muito tempo atrás, só que você só não botou as coisas, não juntou, né, com né? E que é o seguinte, eu acho que na minha cabeça, de um jeito meio que por baixo dos panos, assim, meio nebuloso, eu tinha na minha cabeça que as nuvens, as nuvens, elas se formam, em algum momento não tem nuvem nenhuma, né, e de repente se forma uma nuvem, mas na minha cabeça, acho que a minha expectativa era sempre ver uma nuvem se desfazendo, e não se fazendo, e nessas saídas de casa que eu ficava observando, fotografando, eu reparei em quebras de expectativa observando isso também. Que era, tipo assim, eu olhava uma nuvem que já tava mirradinha, e aí, nossa, lá, aquela nuvem tá quase se desfazendo. E aí, de repente, não. Ela ficava maior, pode crer. E aí, eu, tipo assim, nossa, verdade, né? Óbvio. As nuvens não só se desfazem, não, elas... Pra aparecer, você tá vendo aquela novela, em algum momento tava só céu azul, digamos, e apareceu. Só que na minha cabeça a expectativa sempre era algo se desfazendo. E, bom, esse projeto aqui eu consegui vender. Eu conheci aqui na cidade onde eu moro, eu conheci uma menina que vende poesia na rua, fiquei amigo dela e saí com ela para vender. E aí, com a ajuda dela, vendi poesia, vendi sprint e vendi algumas dezenas, meu. Foi da hora, podia ter vendido mais, mas é uma coisa, pra mim, vender qualquer coisa é uma exigência mental bem grande. Mas se vocês quiserem adquirir, manda uma mensagem. Se você for de Londrina, Paraná, eu posso te entregar pessoalmente. Se você não for daqui e ainda quiser adquirir, a gente pode ver algum jeito, né? Ou de eu enviar, mas eu acho que uma outra coisa mais fácil do que enviar é eu disponibilizar, né, o pagamento, e eu disponibilizo o PDF disso aqui, pode crer. Para imprimir numa sulfite, que ela é um pouco mais grossa, pode crer. A padrão, assim, a única que eu conhecia é de 75 gramas por metro quadrado, se não me engano. Aí acho que tem de 120, tem de 180 gramas. Essa aqui acho que é de 120, tem duas aqui. 120 ou 180, essa que ela é um pouquinho mais grossa. E também aconselho, né, se eu não entregar pessoalmente, enfim, isso aqui eu não sei se é ruim de enrolar essa pasta L, mas uma coisa da hora é uma pasta L, porque você pode prender ela na parede sem botar uma fita adesiva direto no papel, porque depois vai danificar, né, e tal, pode crer. Isso, meu, acho. Depois de algumas tentativas entre hoje e ontem, com outro tema também, eu gostei do vídeo. Até que foi legal. Valeu, galera. Quem quiser continuar vendo aí os próximos vídeos aí, se inscreve, dá um like aí, e é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.